paz do Senhor, povo de Deus, amores da minha vida, família Bikingdom, prazer estar aqui. Me chamo Camila, sou do Rio de Janeiro, faço parte do Ministério Avivai em Saquarema, do pastor Júnior e pastora Marciele. Estou no Bikingdom já faz mais de um ano, faço parte da liderança e o que precisar pode contar comigo. Vou ser bem breve, porque já é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo e a memória do telefone tá bem pequena, já apaguei um monte de coisa, mesmo assim tá cortando, então eu vou ser breve para, de forma simples, passar o conteúdo da célula da semana que vem. E é isso, vamos orar. Pai, muito obrigada por este dia, obrigada pela oportunidade de te servir, que o seu Espírito Santo, em nome de Jesus, possa me conduzir neste momento e que tudo que não provém de ti possa cair por terra, em nome de Jesus, para que mais vidas possam ser alcançadas para a honra e glória do teu nome, Pai. Amém. Amém. O princípio que nós vamos falar essa semana é tão relevante e essencial quanto os outros, que chama-se intimidade. E o texto base está lá em Tiago 4, versículo 8, que fala: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É uma condicional. Para eu ter um relacionamento com Deus, eu preciso me aproximar dele. Outro versículo-chave é Romanos 8, versículo 13, que fala: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se viverem pelo Espírito, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, se eu não sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, se eu não tenho um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, eu não sou filho de Deus. E para a gente entender, a relevância desse assunto, a gente vai falar um pouquinho rápido sobre ele hoje na célula. Eu quero que vocês conversem bem sobre. Eu coloquei uma frase na capa do esboço que fala: relacionamento com o Espírito Santo é tão vital para o teu espírito quanto a comida é para o teu corpo. Ou seja, se você, mesmo que você tenha comido muito até hoje, se você parar de se alimentar hoje, daqui a algum tempo você vai morrer. Você não consegue ficar de pé sem comida. Da mesma forma, o teu espírito, se você não se alimentar de Deus, se você não construir e crescer em relacionamento com Deus, a tua vida espiritual morre. Então, não é sobre tudo que eu construí até aqui, mas é sobre permanecer em relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E eu sei que muitas pessoas já sabem como fazer isso, só, na verdade, não praticam, mas eu quero trazer a memória para aquelas pessoas que esqueceram ou para aquelas que não sabem. Como viver isso e por onde eu começo? É impossível ouvir a Deus e ter um relacionamento com Deus com a Bíblia fechada. Então a primeira coisa é a gente viver em constante leitura da palavra de Deus, até porque não tem como a gente ter relacionamento com alguém que a gente não conhece. Então, para a gente conhecer a Deus, a gente precisa estar lendo a palavra do Senhor. Outra coisa é oração, é relacionamento. Então também não estou falando sobre religiosidade, sobre todo dia antes de dormir você orar, não é só sobre isso, é sobre você viver em constante oração, 24 horas do seu dia você está ligado com o Senhor, procurando viver o que Ele de fato nos deixou aqui para que a gente vivesse. Então não é sobre ser um cristão, se dizer um cristão, mas é sobre de fato amar a Deus com suas atitudes. E o que é amar a Deus? A palavra fala que aqueles que amam a Deus são aqueles que vivem e obedecem os seus mandamentos. Então que a gente não venha amar só de palavras, mas que a gente venha amar de ações, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Quando a gente busca o Senhor em oração, em palavra, em crescer em conhecimento com Deus, consequentemente, isso é transbordado nas nossas escolhas. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu escolho no meu dia a dia. Então, é super relevante observar que os frutos de quem tem relacionamento com Deus e de quem não tem relacionamento com Deus está diretamente ligado às suas escolhas. Se você não vive uma constante transformação no Senhor, você não vive em constante relacionamento com Deus.
com o Espírito Santo de Deus. Então, as minhas escolhas precisam mudar dia após dia, estar a cada dia mais alinhada com o Senhor. Quanto mais eu mergulho nele, mais eu me torno parecido com ele, né? O Senhor nos fez a imagem e semelhança dele, a gente precisa voltar à origem, a imagem e semelhança de Deus. A gente não foi feito pecador, a gente foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então a gente precisa matar a nossa carne e fazer com que o nosso espírito de fato prevaleça. Essa é a nossa meta, esse é o nosso foco como cristãos, ser totalmente liberto e livres no Senhor. Isso é o que Deus quer para nós. A palavra de Deus também fala lá em Lucas, capítulo 8, versículo 21, fala assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, o que é ser família de Deus? O que é ter relacionamento com Deus? Não é ser chamado cristão, mas é de fato ouvir e praticar a palavra do Senhor. Isso é um atrativo para que o Espírito Santo queira ter um relacionamento comigo. Eu preciso andar de acordo com os seus princípios, de acordo com os seus mandamentos. Eu preciso ter ações que agradam ao Senhor. Então, se antes eu pecava, agora eu não peco mais, eu não tenho uma vida de pecado, mas eu tenho uma vida de santidade, ou seja, eu estou em constante aperfeiçoamento no Senhor. Isso precisa transbordar nas minhas ações. Consequentemente, eu preciso tomar cuidado com tudo que eu vejo, com tudo que eu ouço, com as pessoas que eu ouço, com as pessoas que eu ando, as pessoas que eu ouço, rede social, o que eu ando me alimentando sobre rede social, sobre Netflix, sobre televisão. Tem muitos jovens hoje em dia que ainda vivem no vício de pornografia, que ainda são presos à pornografia e por tudo que se alimenta. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que me libertei disso, mas eu já fui viciada por anos em pornografia. Anos. E eu sou liberta para a honra e glória do Senhor, não por mérito meu, mas porque por mergulhar em Deus, a cada dia eu fui me alimentando mais dele, e isso foi algo que saiu da minha vida. Por quê? Escolhas. Eu sempre falo que tem coisas que parecem não ser pecado, mas que alimentam a sua carne, e se alimenta a sua carne, com certeza uma hora ou outra isso vai te fazer pecar. Você precisa estar em constante evolução espiritual, constante evolução no sentido de cada dia você ser mais como Jesus. E Jesus o tempo todo ele alimentava o seu espírito, e é isso que a gente precisa procurar fazer. Constantemente alimentar o nosso espírito. Então, quanto mais eu alimento o meu espírito, mais a minha carne fica fraca, mais ela não tem poder sobre mim e mais eu faço coisas que agradam o Senhor. Quanto mais eu alimento a minha carne, mais ela tem força sobre mim, mais eu faço coisas que desagradam a Deus. Então, se até hoje você ainda não evoluiu o que você precisava evoluir, você ainda não venceu o pecado que você precisava vencer, você ainda não está vivendo em Deus o que você era para estar vivendo, é porque você ainda você está se alimentando do que não era para você se alimentar. Então Deus hoje nos chama para um verdadeiro relacionamento, desde o início, desde o Jardim do Éden até Jesus. Você vai ver na Bíblia que Deus está o tempo todo nos chamando para um relacionamento. Ele ama relacionamento, Ele ama viver, habitar em nós. Ele não quer que apenas a gente seja uma visitação, mas que a gente seja a morada do Teu Espírito Santo. Mas Ele só vai morar numa casa santa. A gente precisa estar em constante santificação para que o Senhor more em nós, sabe? Então que a gente possa observar as nossas ações no nosso dia a dia, se a gente tem escolhido Jesus nas nossas ações, se a gente tem escolhido a nossa carne em nossas ações. Isso consequentemente vai mostrar os seus frutos, se estão sendo frutos que glorificam a Deus ou frutos que desagradam, desonram a Deus. Que nesse momento, não sei se está vendo de manhã, à tarde, à noite esse vídeo, mas que você possa ser exemplo de pessoa para as pessoas à sua volta, não porque você é bonito, não porque você é alto, porque você é magro, não, mas porque você tem o caráter de Cristo, que isso possa ser algo vivo em você,
não no momento da célula, não só no momento que você está lá na tua igreja, mas que isso venha a ser vivo, inclusive no teu quarto, na tua intimidade com Deus, que venha a ser algo vivo, que você de verdade venha estar constantemente, a cada dia mais tendo intimidade com o Senhor, a cada dia mais mergulhando nele, porque sem ele a nossa vida não tem sentido. É só nele que nós conseguimos suportar as dificuldades, é só nele que nós conseguimos vencer o pecado, é só nele que nós conseguimos ser alguém melhor, sabe? É sobre a gente morrer para que ele viva em nós. É sobre isso, o evangelho é sobre isso, é para que a gente morra e ele viva, e através dessa transformação muitas vidas sejam alcançadas. Então não é sobre você, não é sobre mim, mas é sobre Jesus em nós e através de nós. É sobre ele pegar a tua vida, transformar a tua vida. Através dessa transformação, milhares de pessoas seriam alcançadas através do teu testemunho. Então ele quer te libertar, ele quer te fazer completo nele, ele quer te fazer pleno nele, mas para isso você precisa o escolher, para isso você precisa buscá-lo, sabe? E eu queria deixar aquele versículo que fala: buscai enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ainda há tempo, nunca é tarde para estar na presença do Senhor. Ele está sempre de braços abertos, nos procurando e nos esperando para que a gente venha. E Ele nos abrace, Ele nos enche, e Ele como um Pai cuide de nós, e Ele como o conselheiro, o Espírito Santo, venha nos mostrar e nos falar tudo que Ele tem para falar conosco, nos fazer vivenciar nele, sabe? Que a gente possa crescer no conhecimento, que a gente possa crescer em experiências, que você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, que você busque isso, porque faz muita diferença ser batizado com o Espírito Santo, ter experiências com o Espírito Santo faz muita diferença, sabe? Que Deus possa te encher, que você de fato possa entender a relevância desse assunto, sabe? E as perguntas que eu deixei para vocês conversarem na célula para você: quais são os frutos de alguém que tem intimidade com Deus e de alguém que não tem intimidade com Deus? Eu quero que vocês conversem sobre isso, sabe? Eu sei que cada um tem uma vivência e por isso é importante cada um responder. E outra compartilhe uma experiência de algo que você venceu ou conquistou através do seu relacionamento com Deus. Eu falei de uma coisa, que o meu relacionamento com Deus me ajudou a vencer, que foi o vício de pornografia, de masturbação. Isso foi uma das coisas que eu consegui vencer, algo muito relevante que eu consegui vencer através do meu relacionamento com Deus. E você? O que foi? Compartilha na célula, porque o teu testemunho pode edificar muitas vidas, porque se as pessoas olharem o que Deus fez na sua vida, vai falar: nossa, se Deus fez com ela, Ele também pode fazer comigo. Se ela venceu, eu também posso vencer em nome do Senhor. Então que você seja usado por Deus, que você seja fonte de Jesus, que você possa ser canal de Jesus onde quer que você esteja. Beleza? Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigada por este momento, muito obrigada por essa palavra, que possa alcançar muitas vidas, que transformação aconteça, que as pessoas possam crescer em intimidade contigo e que nós possamos de fato viver e transbordar Jesus. Nós chamamos, entregamos todo o Biquindo em tuas mãos, cada família, cada igreja representada, cada amigos representado, cada ente querido, todos, Senhor Deus, toma o nosso país em tuas mãos, esse mundo em tuas mãos, e nos ajuda, Senhor Deus, de alguma forma a transbordar do Senhor onde quer que nós estejamos, Pai, em nome de Jesus. Nós chamamos, te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe demais vocês, e qualquer coisa, já sabe, pode me gritar. Um beijo, amo vocês.